Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Os irmãos viram que eu estou hoje na pressão, né? Então, vocês têm que me ajudar, senão eu perco a autorização do pastor Argemiro aqui. Amém? Conto com a igreja. O irmão Gilmar que já botou em ata, agora não tem como retroceder. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Abrimos também em 2 Pedro, um pouquinho mais atrás ali, capítulo 3 e o versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre o mundo vindouro, o último assunto que estamos abordando sobre a nossa declaração de fé, o credo das Assembleias de Deus do Brasil. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora, lá no Antigo Testamento, irmãos, Isaías, profeta Isaías, capítulo 65 e o versículo 17, para nós vermos que o novo céu e nova terra, ele já era se falado lá no Antigo Testamento. Os irmãos encontraram Isaías, capítulo 65, versículo 17. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Se está criando novos é porque os velhos vão passar. Não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Nós já estudamos aqui vários outros assuntos que são a base da nossa fé, a nossa declaração de fé como assembleianos. E nós vamos falar hoje sobre esse tema que é tão importante, que fala do mundo vindouro, o mundo que Deus preparou para os salvos, aqueles que nesta vida seguem as direções traçadas pela Bíblia Sagrada. Para continuar, nós precisamos recapitular quais os passos que nós temos a partir de agora até chegarmos ao mundo vindouro, ao novo céu e nova terra. Para nós, assembleianos, que cremos na Bíblia Sagrada conforme a declaração de fé, nós sabemos que o assembleiano, ele é pré-tribulacionista. Hoje existem duas visões muito fortes quanto ao tribulacionismo. Existem os pré-tribulacionistas, que somos nós, e muitas outras denominações, e existem os pós-tribulacionistas, que entendem, a diferença é, o arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? Nós cremos que será antes. Nós vamos ler aqui dois textos para basearmos esta afirmação. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 25 e versículo 13. Mateus 25 e 13. Esse é um texto conhecido da igreja e que pode nos dar firmeza nesta afirmação. Ele diz assim: Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O outro texto está no capítulo 24, versículo 36. Uma folha anterior, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E teríamos outros textos bíblicos que poderíamos usar para afirmar o porquê nós cremos no pré-tribulacionismo. É óbvio que aqueles que creem no pós-tribulacionismo também encontram bases na Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos ter uma fé, nós precisamos ter uma base, uma visão, e se nós não estudarmos estas coisas, nós simplesmente vamos aceitar o que falarem para nós. Mas precisamos ser como os bereanos, procurar na Bíblia Sagrada e saber se isso está realmente correto. Por que eu usei esses dois textos? Me diga, irmãos, por que Jesus não falou quando será o arrebatamento? Nem o dia, nem o mês, nem o ano. Por que Deus não quer que nós saibamos o dia do arrebatamento? Outra pergunta: se o arrebatamento for pós-tribulacionista, quantos saberão quando que será o arrebatamento? Todos. A tribulação, ela tem, pela Bíblia Sagrada, a duração de 7 anos. Se nós aceitarmos o pós-tribulacionismo, nós vamos ter que aceitar que assim que iniciar a grande tribulação, mais precisamente quando o anticristo assumir o governo mundial, a igreja, os irmãos, nós teremos 7 anos para nos preparar para o arrebatamento. Se for assim, nós não precisamos cumprir com as regras bíblicas. Nós podemos relaxar na observação dos preceitos bíblicos e, quando iniciar a grande tribulação, nós saberemos. Teremos 7 anos para nos preparar. Mas não é desta forma que nós cremos. Então, se o arrebatamento será primeiro e será o ponto inicial de todos os acontecimentos escatológicos, eu preciso estar pronto agora, hoje, porque Jesus pode voltar nesta noite. E a Bíblia Sagrada precisa estar em nossos corações e nós obedecendo as Sagradas Escrituras para morar com Cristo. Amém? Você está preparado para este evento tão importante para nós? Não espere. Independente se Jesus voltar depois, pode ser que os pós-tribulacionistas estejam certos, mas eu estou preparado porque a Bíblia diz que precisamos estar preparados. E nós cremos na Bíblia Sagrada. Amém? Depois do arrebatamento, então, vem a grande tribulação aqui na terra, mas os salvos estarão com Cristo no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. No tribunal nós seremos julgados, ou seja, as nossas obras serão julgadas por Cristo e nós receberemos o galardão de tudo aquilo que nós praticamos, fizemos aqui na sua obra. E depois as bodas do Cordeiro. Depois disso haverá um milênio, aonde o inimigo, o diabo, a besta e o anticristo estarão presos, enquanto a humanidade que permanecer na terra viverá por 1000 anos. E no finalzinho, Deus vai soltar o tentador. E a Bíblia diz, infelizmente, que ele tentará e convencerá a muitos, provando
que o homem, mesmo recebendo o melhor de Deus no milênio, ainda vai ser tentado pelo inimigo e vai cair nas artimanhas do diabo. Como nós, se não nos esforçarmos para viver uma vida santa aqui, que o inimigo nos tenta todos os dias, nós precisamos ainda mais nos fortalecer na palavra do Senhor para que não venhamos ser arrebatados pelas ofertas do inimigo. Amém? Depois do milênio, depois que o inimigo for solto, vem então o grande trono branco ou juízo final. É aonde os ímpios serão julgados, os seus atos, as suas obras, também a sua decisão de não aceitar Jesus Cristo como Salvador. E depois do trono branco, então, vem novos céus e nova terra, que é onde os salvos estarão para sempre com o Senhor. No juízo final, irmãos, nós vamos ver que a Bíblia fala sobre duas ressurreições. E no juízo final, haverá a última ressurreição, a qual serão julgadas as pessoas injustas. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que haverá uma ressurreição, em primeiro lugar, dos justos. Diz assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando os crentes forem arrebatados, haverá também a ressurreição dos irmãos mortos em Cristo, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da nossa era, do tempo da graça. Eles vão ressuscitar para encontrar com Cristo e receber de Cristo o galardão, pois a Bíblia diz que Cristo vem trazendo com Ele o nosso galardão. A dos injustos será após a última rebelião de Satanás no final do milênio, porque aí está sendo separado realmente os justos dos injustos. Como eu falei, aqueles que passaram um tempo recebendo o melhor de Deus no milênio e no final foram tentados por Satanás, estes vão morrer, mas ressuscitarão no grande trono branco para enfrentar o juízo de Deus. E nós vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, quando se acabam os 1000 anos, o milênio, eles reviveram, eles serão ressuscitados para enfrentar o julgamento. Este será o veredicto final para todos os que não aceitaram o plano de salvação e viveram uma vida de pecado e não se arrependeram. Pecado, todos nós praticamos. Pecadores, todos nós somos. Mas se nos arrependermos, nós teremos de Deus a garantia da nossa salvação. Mas a única coisa que não vai nos levar a enfrentar o grande trono branco não é a nossa presença na igreja, não é a nossa participação no coral, não é o nosso nome no rol de membros, como falou o pastor Argemiro, mas é o arrependimento dos nossos pecados. Como disse Jesus à mulher pecadora: vai e não peques mais. Ela se arrependeu, Jesus perdoou, mas a instrução de Jesus é: não peques mais. Esta vida, ela existe para nós, esse tempo que Deus está nos dando, é para que nós dê prova de que nós nos arrependemos e que não vamos pecar mais. E então
haveremos de nos livrar do grande trono branco. Estaremos com Cristo, nos ares recebendo o galardão, e nas bodas do Cordeiro vamos cear juntamente com Cristo. Nada mais lindo e glorioso para a igreja de receber de Cristo o nosso galardão e ser servido por Ele. Em contrapartida, se nós não formos fiéis, nós encontraremos o mesmo Cristo que deveria estar nos entregando o galardão no trono branco, julgando as nossas causas. E nós não queremos esta segunda opção. Nós queremos a primeira, que será muito mais glorioso. Os livros do julgamento. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 12. Também é um texto bem lido, conhecido dos leitores da Bíblia, que diz assim: e vi os mortos, não os vivos. Observem bem, os mortos, grandes e pequenos. Os mortos quer dizer aqueles que não têm a vida eterna, não mortos fisicamente. Aqueles que não têm a vida eterna, grandes e pequenos. Isso não quer dizer adulto e criança, mas pessoas que tiveram os seus nomes arrolados nesta vida, famosos desta vida, e também os pequenos, aqueles que não foram famosos, viveram uma vida normal, porém não aceitaram a Cristo, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Não é só um livro. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos, mais uma vez, foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que obras está sendo registrado nos céus do que nós vivemos aqui? O que nós estamos permitindo que os céus registrem da nossa vida na terra? Existe lá na escola, existe um boletim, e geralmente há um conselho de classe, e os professores falam sobre cada aluno e lá registra-se os alunos, como eles estão agindo, a postura deles, a dedicação aos estudos, mas os professores não sabem o que estas crianças fazem após o horário de aula. Mas eles lá registram tudo e no final se tem uma nota de tudo isso. Agora, a nossa vida é semelhante a isso. Porém, os pensamentos, as atitudes escondidas, aquilo que nós praticamos fora da visão das pessoas, dos humanos, da nossa família, Jesus vê, Deus vê, e é registrado lá nos céus. Porém, tem um livro, o da vida. Este é o que faz a diferença. Os nossos pecados estão registrados, mas se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós não estaremos no grande trono branco. Esta é a diferença. E para estar o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. E quantas coisas nós vemos que pessoas praticam e ocultam. Nós vivemos em dias de muita ocultação de atitudes, de pecados. Assim como Acã escondeu o que ele não deveria ter pego e achou que estava tudo bem, mas Deus revelou para Josué. E Deus revela, Deus trata, porque Deus não quer que o nosso fim seja como foi o de Acã, que foi apedrejado e morto,
e lá fizeram um monte de pedra para deixar ali um memorial, para que todos aqueles que passassem ali lembrassem: pecador que escondeu o pecado, aqui está a prova. Às vezes nós passamos por alguém que não está mais na igreja, que pecou, que se afastou, e geralmente o que vem na nossa mente é não o nome dele, mas o pecado que cometeu, para nós lembrarmos que não devemos seguir o mesmo caminho, porque tudo está registrado. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, aquilo que está registrado nos livros perde a sua força, porque o nosso nome estará no livro da vida, que é o mais importante, e que se ele está registrado, Deus não vai apagar o nosso nome. Então, queridos, vamos manter a nossa posição de salvos, vamos manter a nossa vida nessas dificuldades, nas aflições, como o próprio Jesus disse que nós sofreríamos, mas não abrimos mão, porque o céu é para aqueles que creem, aqueles que têm uma vida direcionada pela palavra do Senhor. Quem não for achado escrito nele, o que acontecerá? Será lançado no lago de fogo. Quem foi achado no livro da vida nem chegará lá. Mas o que não foi achado, depois de ser julgado por Cristo, será jogado no lago de fogo. O lago de fogo não foi feito para os humanos, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas aquele que não cumpre a vontade de Deus, aquele que não aceita o sacrifício de Jesus, tem o mesmo destino. E a ressurreição dos mortos significa levantar dentre os mortos, voltar a viver no mesmo corpo. E certa ocasião o pastor João Ferreira, de saudosa memória, falava que estas pessoas que morreram, elas ressuscitarão no mesmo corpo. Porém, se eles sofreram um acidente, por exemplo, eles virão diante do trono com aquele corpo dilacerado. Isso ele falava quando aquela equipe Mamonas Assassinas faleceram em um acidente aéreo e quase que não sobrou partes dos corpos. Imaginamos nós a desgraça que será o trono branco diante de Deus. Esta é uma verdade implícita nas Escrituras Sagradas. Lá na lei de Moisés, nos profetas e no Novo Testamento, nós encontramos textos que dizem que haverá uma ressurreição dos mortos. Em Filipenses, capítulo 20, versículo 21, nos está revelado assim: esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aqui está uma grande diferença. Os salvos receberão um corpo glorificado e novinho em folha, assim como o de Cristo. Nós, se tivermos algum problema de saúde, se perdermos algum membro nesta vida, nós receberemos um corpo completo, assim como Cristo recebeu. Porém, os incrédulos serão ressuscitados de uma outra forma. João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E a Bíblia não diz nada nesse texto aqui que eles receberão um corpo transformado e glorioso. Por quê? Deus daria um corpo novo para ser jogado no lago de fogo. Nós
teremos o privilégio de um novo corpo glorioso, mas os que não forem salvos não terão esta dádiva de Deus. Também o lugar, o qual é destinado à alma dos ímpios e de todos os que rejeitaram o plano de Deus para a sua salvação, que serão lançados no lago de fogo. Mateus 25:41. A Bíblia declara que o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Nenhum de nós quer ir para lá. Nenhum que conhece a palavra de Deus tem o desejo de ir para lá. Mas como nós pregamos e ouvimos pregar, que muitos não serão salvos por simples coisas, as pequenas coisas tirarão muitos do céu. E depois será tarde para reaver a nossa oportunidade de crer em Deus, de crer em Cristo e ser salvo. Nós precisamos nos esforçar, é agora. Nós precisamos crer em Jesus, é agora. Reconhecer as nossas falhas agora, enquanto Deus tem nos dado tempo. Amém? E o destino final dos salvos está lá em Apocalipse 21:1, que nós lemos: novos céus e nova terra. Porém, o céu e a terra que nós conhecemos desaparecerão. Nós não vamos ver mais esta terra, aonde o pecado domina. O céu que nós vemos, que às vezes é tão azul e às vezes é tão escuro como nós vimos no dia de hoje. Por quê? Mateus 24, versículo 35, diz assim: e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando o grande trono branco for instalado, céu e terra deixarão de existir, trazendo a mensagem de que não há nada que possa servir de apoio para aqueles que estiverem diante do trono de Deus. Não haverá uma forma de fugir para lugar nenhum, porque a Bíblia diz que o trono branco encheu a terra e não houve lugar para terra e céu. O versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A terra, os céus, não suportam a glória do Deus Altíssimo. Já imaginou pecadores? Como poderão enfrentar este julgamento, que será para julgar as suas obras? A terra contaminada pelo pecado não resistirá ao esplendor da presença de Deus. O universo físico não se susterá diante da pureza, da santidade e da glória daquele que está sentado diante do trono, porque ele vem com toda a sua glória, aquela glória que Moisés queria ver, mas Deus apenas deu um reflexo e ele caiu como morto. Mas toda esta glória estará diante dos homens falhos e prontos para serem julgados pelo Todo-Poderoso. O fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que no novo céu e na nova terra não haverá condenação, não haverá morte, não haverá o diabo, o demônio, para tentar os moradores, os salvos. Tudo será novo. Aonde nós iremos morar é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra do milênio. Nem não será
o novo céu, não será o milênio, nem a santa cidade. Aquela santa cidade de Apocalipse 21:2, que desce dos céus, é algo diferente do que aquela que os cristãos vão habitar. Não será também a terra do milênio, porque o grande trono branco se dará depois do milênio. E a Bíblia diz que esta terra sumiu, não tem mais. Então, nós estaremos em uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, e o versículo 26. Gálatas 4:26, que está escrito assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre. Não é a Jerusalém terrena de Israel, não é a Jerusalém que desce do céu, mas é a Jerusalém de cima. E também Hebreus capítulo 12 e o versículo 22 também nos dá uma ideia de que não é a Jerusalém terrena. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Jerusalém celestial, é esta que eu e você iremos habitar na eternidade com Deus. Ela é um cubo, as mesmas medidas que tem na sua largura, tem no seu comprimento e na sua altura. Ela é feita de ouro transparente, algo que aqui nós não conhecemos. O seu muro tem 12 portas, 12 anjos nas suas portas, e os nomes das 12 tribos, nos fundamentos, o nome dos 12 apóstolos. Ela não tem um templo, pois o templo é Deus e o Cordeiro. Ela não necessita de sol nem de lua, pois o resplendor da glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá mais dor, nem tristeza, nem solidão, nem sofrimento, porque a Bíblia registra em Apocalipse capítulo 1, 21 e versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ficou para trás. Quando nós muitas vezes damos um giro de 360 graus e esquecemos o que para trás ficou, nós já nos sentimos felizes, porque vencemos desafios, vencemos lutas. Agora imagina comigo nós nunca mais ter tristeza, nem dores, nem enfermidades, nunca mais envelhecer o nosso corpo, nem ter que enfrentar a morte, não ter tristeza para que os nossos olhos derramem lágrimas. Esta é a promessa, a esperança de Deus. O próprio Deus habitará no meio do seu povo. Quando nós sentimos a presença de Deus, é tão bom, é tão maravilhoso, que nós queremos ficar ali. E nós choramos. Quando a alegria é imensa em nosso coração, nós choramos. Agora, pensa de nós ver o Deus Todo-Poderoso, viver com Ele, aquele que vai andar entre a igreja. Será que esta alegria não seria tanta que os nossos olhos não parariam de derramar as lágrimas? Então Jesus seca, Ele tira esta necessidade de chorar, para que nós nos alegremos, para que a alegria seja tamanha e nós consigamos viver juntamente com o nosso Deus. É a nossa eterna bem-aventurança, pois não haverá pecado, não haverá inferno, não haverá Satanás, tudo isso será banido para sempre, porque nós alcançamos a salvação,
aquilo que nós pregamos, aquilo em que nós cremos, será uma realidade para nós. E está tão próximo. Basta Jesus vir buscar a igreja preparada, a noiva do Cordeiro, eu e você. Amém? Nos coloquemos em pé, meus queridos. Nós queremos convidar você que sentiu que precisa melhorar um pouco mais. Talvez você ouvindo esta palavra, você entendeu no seu coração que precisa reconhecer algumas falhas. Não tenha vergonha. A vergonha se dará depois, lá diante de Jesus no trono branco. Mas não deixe essa vergonha para esse dia. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de arrependimento. E se você precisa, nós estamos aqui para orar pela tua vida. Vem aqui diante do altar e nós estaremos orando por você. Se tem alguém que não conhece Jesus como seu Salvador e esteja entre nós, também é uma oportunidade de você aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Amém? Eu vou convidar aqui o pastor Agemiro a fazer mais esta oração e também estará finalizando o nosso culto.